Oi, gente, que prazer poder estar com vocês mais uma vez e poder gravar esse vídeo. Poder falar sobre as minhas impressões, sensações e como meu testemunho foi fortalecido ao ler essa designação. E eu vou te contar as coisas que eu aprendi. Como nós podemos tudo com a força do Senhor. Como as provações da nossa vida, nós vamos passar pelas situações que precisamos passar. Como às vezes nós colhemos as consequências das nossas próprias escolhas. Eu vou te contar como muitas vezes uma decisão mal feita pode impactar uma família, uma vida, uma geração ou muitas gerações. Mas eu vou te contar também como nós podemos ter esperança e que há esperança e que nós podemos esperar em Cristo. É incrível quando a gente lê esses capítulos de Mosias 7 a 10 e como a gente sente a veracidade dessas coisas. E como o meu testemunho foi fortalecido e cresceu sobre o livro de Mórmon. E eu espero que a mesma coisa tenha acontecido com você. Nós estamos aqui com o rei Mosias, e aí vamos recapitular um pouquinho, vamos lembrar que viviam nefitas e lamanitas juntos, mas aí esse povo se dividiu e de repente ficou o povo de Nefe, mas esse povo de Nefe começou já a praticar a iniquidade e o que acontece é que Mosias, que a gente vai chamar de Mosias pai ou Mosias I, ele saiu, dessa terra e com o povo, com os nefitas fiéis, e eles acabaram encontrando o povo de Zaraena. E quando eles encontraram esse povo, eles acabaram se juntando, a gente viu isso em aulas passadas. Mosias foi proclamado como o seu rei, e eles viveram aí um período de paz. Em sucessão ao rei Mosias veio o rei Benjamim, que a gente sabe que foi esse rei justo, maravilhoso, e depois, antes da morte dele, ele nomeou Mosias, o filho, ou Mosias II, vamos chamar assim. E Mosias, o filho, ele agora era o rei. E nesse momento que eles viviam aí, estavam gozando há anos dessa paz, ele desejou saber o que havia acontecido com um determinado grupo de pessoas. Porque quando eles chegaram em Zaraena, isso eu estou falando de 80 anos atrás, um grupo decidiu retornar. Eles queriam voltar para a terra de Nefe, para a terra de Leí Nefe. Eles queriam saber como estavam seus irmãos. E é natural a gente pensar nisso, Porque de repente ficou familiares, ficaram amigos. Como é que está esse povo? O que aconteceu com eles? E eles retornaram. Só que se passaram 80 anos. Isso foi na época do Mosias pai. Agora é Mosias filho que está reinando. E o povo não soube o que aconteceu com essa expedição, com essas pessoas que tinham uma função aí de exterminar os lamanitas, de defender os nefitas. O que aconteceu com eles? Morreram, foram escravizados, o que aconteceu? E é interessante porque a gente vai descobrir exatamente nesses capítulos, quando Mosias, 80 anos depois, começa a sentir o desejo de saber o que aconteceu com esse povo. E aí ele chama Amon e mais 15 homens. 16 homens tiveram autorização, 16 guerreiros, para ir em busca desse povo, para saber o que aconteceu com eles. E eles vão aí em direção à terra de Leí Nefe. E eles chegam numa região, numa cidade chamada de Silom. Deixa eu ver se é esse o mesmo nome, gente. É. Então, quando eles chegam em Silom, eles acabam encontrando aí na entrada da cidade o rei. E ele encontra o rei, claro, com a sua segurança armada, e eles prendem Amon com os 15 homens. E eles passam 2 dias na prisão. Eu imagino que não deve ter sido uma situação fácil para eles. Mas o rei Lime, que era agora o rei que governava aí nessa cidade,
ele decide retirar eles da prisão para fazer uma interrogação, para questionar o que é que vocês estão fazendo aqui, como é que vocês têm coragem de chegar, né, nas muralhas da cidade. Eu teria mandado matar vocês, mas achei tão grande a ousadia que eu quero saber quem são vocês. E olha só, e nesse momento, Amon, ele vai lá, se curva diante do rei. Ele dá graças a Deus por ter poupado a vida dele, né? E dá graças ao rei. E ele diz que ele é Amon e que é um descendente de Zaraínla. E nesse momento, gente, é impressionante, porque o rei Lime, ele se alegra muito, porque nesse momento ele sabe que as orações dele foram respondidas. Olha só, a gente tem o rei Mosias do outro lado, sentindo o desejo de procurar saber desse povo, e a gente tem do outro lado um rei orando por isso. Então o que é que a gente aprende? A gente aprende que as nossas orações são ouvidas, que o Senhor muitas vezes vai inspirar pessoas do outro lado, para que essas pessoas sejam instrumentos, para que essas pessoas nos abençoem a vida. E foi isso que aconteceu com esse povo, porque o rei Lime era um rei fiel, e ele era um descendente de Zênife, daquele homem que saiu liderando aquele grupo, que saiu de Zaraínla para saber o que aconteceu com os nefitas. Então, essa história ela vai se entrelaçar em outras histórias e é impressionante. Mas então, vamos voltando para o rei Lime, ele fica tão feliz, tão alegre, ele é tão fiel. Esse rei Lime, ele é filho do rei Noé e neto de Zênife. Então, olha só, a primeira coisa que ele faz uma proclamação ao povo. E ele reúne todo o povo no templo. Bem parecido com o que fez o rei Benjamim. E ele reúne o povo no templo. E ele fala ao povo. Ele fala palavras de ânimo, porque o que aconteceu com esse povo? Esse povo estava escravizado, vivendo sob o jugo dos lamanitas, tendo que suportar muitas guerras, certamente muitos mutilados, alguns já mortos, viúvas, órfãos, e eles tinham que pagar 50% de tudo que eles colhiam, de tudo que eles plantavam. Esse era o tributo de tudo que eles produziam. Então eles viviam sobre um rigor muito grande da escravidão e sobre a ameaça contínua de muitas guerras. Então, nesse momento, eu imagino que aquele povo decaído e aquele povo que estava sem esperança, acima de tudo, Amon com aqueles 15 homens, levaram esperança para esse povo. Levaram palavras de fé, palavras de conforto. E eu fico pensando, gente, que não é diferente hoje em dia, né? Nós temos muitas vezes pessoas que vão nos transmitir palavras inspiradas, palavras de fé. Nós temos hoje, por exemplo, uma primeira presidência composta de 3 homens, nós temos 12 apóstolos, nós temos 15 homens que nos inspiram, que nos dão palavras de ânimo e que transmitem ao mundo esperança. Nós temos muitas vezes das nossas alas, estacas, liderança, bispos, membros do Sumo Conselho, que estão lá continuamente expressando, dando seus discursos, nos levando esperança, nos levando ânimo. E é exatamente isso que esse rei, que o rei Lime, ele vai fazer para o seu povo. E ele diz palavras de ânimo. Ele diz no 19, portanto, levantai a cabeça. Porque quando a gente está triste, quando a gente está decaído, quando nada parece dar certo, a gente está ali, cabisbaixo. Levantai-vos a cabeça e regozijai-vos. Isso a gente vê em Mosias 7, no 19. E ponde vossa confiança em Deus. Tua confiança em Deus. Naquele Deus que foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, um Deus que liberta. Um Deus que salvou Abraão, que salvou Isaac e que salvou Jacó.
E também naquele Deus que tirou os filhos de Israel da terra do Egito e fez com que atravessassem o Mar Vermelho em terra seca e alimentou-os com o maná para que não perecessem no deserto, e muitas coisas fez por eles. E aí ele continua, e lembrem-se daquele Deus que tirou os nossos pais da terra de Jerusalém e preservou a sua vida. Gente, e aí ele vai falando sobre as consequências do povo dele ter chegado a esse ponto. E ele diz que o povo dele chegou a esse ponto por escolha deles, por suas iniquidades, por suas abominações. E aí ele fala sobre Zénif, de como Zénif ele foi enganado. E aí ele dá um breve resumo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, porque ele fala de Zénif. Zénif é aquele que saiu da terra de Zaraenla com uma expedição para exterminar aí os lamanitas. Mas o que acontece com Zénif? Achei muito interessante isso, porque diz no 21, e vós todos sois testemunhas neste dia, de que Zénif, que foi feito rei deste povo, que era um antepassado do rei Lime, estando extremamente ansioso para herdar a terra de seus pais, foi então enganado pela astúcia e estratagema do rei Lamã, que fez um tratado com Zénif e deixou em suas mãos a posse de uma terra, ou seja, de Leinef, e a cidade de Silom, e a terra dos arredores. Então a gente sabe agora, nesse momento, Amon descobre o que aconteceu com Zénif. Zénif, ele acabou indo com essa expedição, e ele acabou sendo enganado, ele acabou fazendo um acordo com o rei Lamanita, né, que era o rei Lamã, e por conta desse acordo, eles caíram sob o jugo dos lamanitas. Mas tem uma palavra aqui que me chamou muita atenção, uma frase que diz assim: Zénif foi feito rei deste povo, estando extremamente ansioso. E eu fiquei pensando por isso. O que é que faltou para Zénif? Faltou a confiança no Senhor. Faltou enxergar o que poderia acontecer fazendo um acordo com um povo iníquo. Zénif, que tinha as melhores das intenções, que era um homem fiel, acabou sendo enganado. E em termos, talvez, como se diz, extremamente ansioso. E quando a gente fica extremamente ansioso, a gente não consegue ver o todo. A gente só consegue ver o que nos preocupa. A gente não consegue ver adiante. Gente, essa é uma lição tão grande para a nossa vida. A gente não precisa ficar ansioso. É o que diz em Mateus, quando o Senhor ensina o Sermão da Montanha. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto que é a vez de vestir, quanto que é a vez de comer, de beber, como será o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, é isso. Muitas vezes a gente fica ansioso demais, mas o Senhor, Ele tem o quadro completo. Ele sabe o melhor para a nossa vida. Eu tenho certeza que muitas vezes durante a semana, vocês, assim como eu, perdemos o sono, choramos com alguma cena, quando a gente viu as catástrofes no Rio Grande do Sul, tudo o que aconteceu, a gente se comoveu, se indignou. O Senhor sabe todas as coisas e Ele controla todas as coisas. A gente viu aquelas casas desabando como se fosse papelão. A gente viu cemitérios de carros. E eu fico pensando, carros que de repente as pessoas ainda estavam pagando. A gente viu uma cidade, né, um estado decretar aí o ano letivo, os alunos não voltam às escolas e não tem como voltar. Será online. A gente viu animais mortos, cavalos sendo resgatados, cachorros, pessoas deixando seus animais de estimação para trás. A gente viu famílias, bebês boiando. A gente viu famílias que estão cada um num abrigo diferente. É um avô procurando a enteada, procurando de repente a neta, é o pai que não sabe do filho.
cidades embaixo d'água, os rios que subiram muito, casas lindas desabarem, arrastadas. Gente, vocês viram esse cenário, o cenário de destruição, o cenário de guerra. Em uma semana, né? A gente viu vídeos do que era o Rio Grande do Sul antes, que é agora, e toda uma reconstrução. Bom, não dá para a gente não se emocionar, a gente se compadece, e mais que tudo, né? São nossos irmãos. E é lindo ver o povo reunido, o povo pelo povo. É lindo ver instituições, ver organizações, ver a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ver o Projeto Mãos que Ajudam, ver empresas aéreas como a Azul, Gol, ver tanta gente emprestando seu jatinho, seu navio, seu sei lá o quê, né? Seu caminhão, heróis de todos os lados, muitos heróis anônimos ajudando no país inteiro e fora do país. Né? Eu vi arrecadações sendo feitas em diferentes partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, em Utah, gente se mobilizando na Europa, porque uma tragédia comove o mundo. Comove o mundo. E como a gente aprende? A gente aprende com os heróis, aprende com os sobreviventes, aprende com os que se foram. E diante de tudo isso, a gente fica pensando que a vida é muito frágil. O que aconteceu com eles pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer conosco. E será que estaremos prontos para isso? Será que estamos depositando a nossa confiança, a nossa força no Senhor, ou na nossa casa, ou no nosso carro, ou no nosso título, no nosso diploma, nas coisas dessa terra? Que basta um vendaval, basta alguns dias de chuva forte e tudo se vai, gente. Vai tudo. Então, a gente aprende que não precisa ficar ansioso. A gente não precisa ter ansiedade sobre o futuro, sobre a nossa vida. O que nós precisamos é ser fiéis hoje. Se formos fiéis hoje, se guardarmos os mandamentos hoje, como disse o presidente Ayrin, tudo estará bem. Tudo estará bem. A gente só precisa confiar. Então, esse povo, ele estava ali passando por tudo isso, por guerras, por escravidão, por tanta coisa, e a gente vê que parte de tudo isso foi uma escolha de um antepassado, anos atrás, por sua ansiedade. Por sua ansiedade, que acabou levando um acordo com os lamanitas, confiando em quem ele sabia que não devia confiar. Então, muito cuidado com a ansiedade, que a gente possa viver cada dia. E o melhor dia para se viver hoje é o presente. É guardar os mandamentos hoje, é se arrepender hoje, é ler a escritura hoje, é o templo hoje, é orar hoje, é ser o melhor que nós pudermos hoje. Muito bem, por conta desse acordo, eles ficaram pagando aí tributos muito caros, e ele fala, inclusive, que eles mataram um profeta, que foi Abinadi. A gente vai ver essa história mais para frente. Mas Zénif, ele acabou enganado pelos lamanitas, depois eles viraram escravos dos lamanitas, né? E a influência que eu fico pensando desse povo muito próximo com eles. O que acontece? Zénif, quando morreu e o rei Noé assumiu, foi extremamente iníquo. Foi extremamente iníquo. E esse povo matou um profeta de Deus, que foi Abinadi. E agora eles estavam recebendo as consequências da iniquidade de haver matado esse profeta. Mas nós tínhamos agora o rei Lime, que era fiel, filho de Noé, neto de Zénif. E a gente fica pensando, eu fiquei assim pensando, poxa vida, às vezes as pessoas dizem assim, se os meus pais fossem membros da igreja, os meus avós, ou se eu tivesse conhecido a igreja antes, e a gente vê que todos nós teremos nossas oportunidades na vida, que existe um Deus justo e misericordioso, e que nós podemos buscar. E Lime fez isso, em meio à iniquidade, ele buscou, ele teve o seu testemunho pessoal do Salvador. Ele alicerçou a sua vida no Salvador Jesus Cristo, não no seu pai. E ele foi um rei fiel. Então nós podemos sim, a gente pode quebrar essa ruptura de iniquidade, ainda que eu tenha tido pais que não aceitaram o evangelho, que não se converteram, que de repente foram iníquos, eu posso sim, através das minhas escolhas. E a gente tem um exemplo aqui perfeito no livro de Mórmon, que é o rei Lime fiel
apesar das iniquidades que tinham cometido seu povo, apesar do seu povo ter matado um profeta de Deus que foi Abinadab. Então esse rei que está ali continuamente ensinando ao seu povo, ele diz uma coisa chave: se voltardes para o Senhor no 33 com todo o coração e colocardes vossa confiança nele e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, se assim fizerdes, ele vos livrará do cativeiro, de acordo com a sua própria vontade e prazer. Então nós temos um rei, né, dizendo que, olha, vocês foram feridos, afligidos, mas se depositarem a sua confiança no Senhor, ele vai livrar vocês do cativeiro. A mesma coisa na nossa vida. Seja qual for a situação, a calamidade que a gente está passando, que a gente possa pôr a nossa confiança no Senhor. E essa força que nos sustém. Nos momentos difíceis, é essa força que vai nos manter. Então, olha só. Ele faz com que Amon se apresente diante da multidão e Amon tem a oportunidade de ensinar a esse povo. A oportunidade de testificar para esse povo. E é impressionante porque Amon, ele fala com ousadia, ele fala com coragem, com destemor. Que é a coragem e a ousadia que nós precisamos ter ao pregar e ao falar sobre o Evangelho. E aí, nesse momento, o rei Lime, ele também conta a respeito de uma expedição do povo dele, porque o povo dele acaba também tendo desejo de saber o que tinha acontecido com o povo que ficou em Zaraíla. E eles vão em busca da cidade. Mas esses homens, que eram 43 homens, eles não encontraram a cidade de Zaraíla. Eles acabaram indo por um caminho oposto e eles encontraram uma cidade em ruínas. E eles deduziram que aquele era o povo de Zaraíla que havia sido destruído. E como prova, eles trouxeram 24 placas, né, de ouro, aí, de latão. Essas placas cobertas de gravações, que são de ouro puro. E eles trouxeram couraças, armaduras, para mostrar que era esse povo. Trouxeram espadas e etc. E o rei Lime, ele se alegrou tanto quando ele viu que, na verdade, aquele povo, que aquela expedição que ele mandou, encontrou outro povo, que a gente vai ver mais adiante, que eram os jareditas, e não o povo de Zaraíla. E ele diz que esse registro das 24 placas deve ser algo interessante. E ele deseja que Amon possa traduzir esses registros, possa ler o que está lá escrito. Mas Amon não pode. Mas Amon diz para ele: eu conheço alguém que pode. Alguém que é um vidente. Que é o rei Mosias, que está na terra de Zaraíla. E novamente o rei Lime, ele se alegra muito, porque ele diz: há um vidente. Gente, há um vidente. Que bom saber que há videntes, profetas e reveladores. Nós temos 15 videntes, profetas, reveladores hoje em dia. O que seria de nós sem a transmissão dos profetas? Sem ter um profeta vivo que guia o nosso povo hoje. Um vidente. E um vidente é aquele que sabe as coisas futuras. Ele pode saber tanto as coisas passadas como futuras. E por meio dele, todas as coisas serão reveladas. Coisas secretas serão manifestadas. Coisas ocultas virão à luz. E ele dá graças, porque ele sabe que tem um vidente. E ele se alegra e diz: quão maravilhosas são as obras do Senhor. E por quanto tempo ele é tolerante com seu povo. E quão cego e impenetrável é o entendimento dos filhos dos homens, porque não procuram sabedoria, nem que ela os governe. Gente, é um testemunho de um rei, é um testemunho sobre a importância de videntes, reveladores. E como ele se alegra por saber que tem um profeta, vidente e revelador na terra de Zaraíla. E aí é interessante porque no versículo 9, aqui a gente fecha essa aula, porque ele volta à história. É agora, né, quando o rei Lime está contando aqui a história, né, é a história de Zénife. É a história que
que Amon vai ter conhecimento na íntegra, porque Zénif, quando saiu para fazer essa expedição, olha o que aconteceu com ele. Muito cuidado. Um alerta nesse versículo 1 que diz assim: Eu, Zénif, havendo sido ensinado em todo o idioma dos nefitas, uma pessoa que conhecia os registros, conhecia as escrituras, conhecia a palavra de Deus, fiel, tendo tido conhecimento da terra de Nefe, ou seja, da terra da primeira herança de nossos pais, e havendo sido enviado como espião entre os lamanitas, a fim de espionar suas forças, para que nosso exército pudesse cair sobre eles e destruí-lo. Essa expedição foi para isso. Foi para exterminar os lamanitas, foi para observar a sua força, foi para ver o que tinha acontecido com os seus irmãos nefitas. Quando vi, porém, o que havia de bom entre eles, não mais desejei a sua destruição. Gente, cuidado com o que a gente vê. Quando eu vi, porém, o que havia de bom entre eles, não desejei a sua destruição. Cuidado. A gente precisa realmente, como diz o presidente Nelson, do Espírito Santo para sobreviver nesses dias difíceis. Às vezes a gente diz, é só um pouquinho. Ah, mas não vai fazer mal. Eles têm coisas boas. Eu sempre vou lembrar do grupo de sexta-feira da faculdade. Toda sexta-feira tinha um grupo do departamento que eu dava aula, eles se reuniam para ir comer, ir a um barzinho conversar. E a gente sabia que esse grupo era muito unido, desse grupo saíam coordenadores, chefes de departamento, saíam os namoros, esse grupo eram muito amigos, e esse grupo era de gente legal, era de gente boa. E cuidado. E eu lembro que esse grupo me chamava todas as sextas-feiras. Vamos comer uma pizza? Vamos lá para tal lugar, vamos para o bar tal. Não, a gente só vai bater papo. E eu sempre dizia, não, desculpa, eu não bebo. Não, mas você não precisa beber, tem gente no grupo que também não bebe. E aparentemente parecia estar tudo bem. Era o grupo da sexta. Eu sabia que se eu queria uma promoção, seria muito mais fácil estar lá no grupo da sexta. E eles eram amigos. Mas eu tinha que, cada sexta-feira, fazer uma escolha e dizer obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, mas eu vou dormir cedo. Obrigada, tenho que voltar para casa. Obrigada, eu não bebo. Obrigada. Eram bons amigos, eram boas pessoas. Mas eu sabia que eu não devia ir. Eu sabia que o grupo da sexta representava um perigo. E eu ia ficar muito próxima do perigo. Ainda que eles tivessem coisas boas. Ainda que existissem coisas boas entre eles. Então, muito cuidado. Às vezes a gente precisa se afastar do perigo. A gente precisa se manter longe do perigo. E o que acontece? Que há uma discussão no deserto. No 2, discuti com meus irmãos no deserto, porque desejava que nosso chefe fizesse um tratado com eles. Então, alguns começaram a dizer, olha, faz um tratado. Outros ficaram contra, houve uma discussão. E nesse momento, houve derramamento de sangue. Alguns voltaram à terra de Zaraena para contar à esposa e filhos o que aconteceu. Contudo, estando eu extremamente zeloso ou ansioso em herdar a terra de nossos pais, subi para ocupar a terra. Ou seja, eles são bons, tem coisas boas entre eles, precisamos dessa terra, não há nada de mal, me associo a eles e a gente conquista essa terra. Mas ele não pensou que talvez não fosse assim. Ele não pensou que ele deveria consultar ao Senhor. E extremamente zeloso, extremamente ansioso, ele seguiu adiante. Fez um acordo com o rei Lamã e desse acordo a gente sabe exatamente o que resultou. 12 anos depois, eles foram escravizados e se tornaram refém dos lamanitas. Zénif fez tudo o que pôde para defender seu povo. Ele reconheceu o erro que havia cometido.
mas já era tarde. E embora ele guerreou valente, ele morreu valente, existem coisas que são muito difíceis de retornar. Que a gente possa ter muito cuidado com as nossas escolhas, porque ela pode impactar gerações. Até a próxima. Que o Senhor nos dê esperança de continuar fazendo o correto. Para o Dia das Mães, eu gostaria de dizer para as mamães: tenham um dia abençoado. Para aquelas que são mães, para aquelas que têm filhos, para aquelas que têm filhos adotados, para aquelas que são mães biológicas, que não são mães biológicas, para aquelas que são mães 2 vezes, são avós, para aquelas que têm a mamãe no céu. Não importa. Não importa. Feliz Dia das Mães. Sempre estará tudo bem. Na terra ou do outro lado. Que o Senhor nos abençoe com coragem e como mães de fazer boas escolhas na vida. Porque as nossas escolhas impactam os nossos filhos, as nossas gerações. Que o Senhor nos abençoe com esperança, com força, e que a força no Senhor faça nos lembrar que Ele vai nos ouvir, mesmo que a gente passe muito tempo pelo deserto. Até a próxima.